Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornada ESG, o primeiro e único programa da TV na América Latina que fala sobre ESG. É isso mesmo, você não ouviu errado. É o primeiro e único programa da TV na América Latina a falar exclusivamente sobre ESG. E isso tudo um privilégio aqui da TV Ondas Play. Aqui você vê o que você quer ver. Agradeço pelos contatos que nós tivemos aí durante a semana. O último programa nós tivemos a presença do Paulo Zuzarte, da SECA, a a Comissão de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro. E tivemos muitos comentários: Angola, Japão, Estados Unidos. Então, assim, a TV Ondas Play, que atinge 193 países pelo streaming, confirmando toda a nossa audiência. Agradeço muito, muito obrigado. Vocês fazem com que o programa fique humano, agradável, gentil. Então, eu humildemente agradeço a vocês por todos esses contatos. E aqui, no número de WhatsApp que está aqui embaixo na tela, você pode mandar o seu vídeo, pergunta de até 15 segundos, preferencialmente com o seu celular deitado, e as melhores perguntas, as primeiras que a gente receber, a gente vai colocar aqui, postar. Caso você fique envergonhado, não tem problema, coloque a sua pergunta, o seu comentário por aqui. E hoje o tema é um tema muito interessante, que fala sobre a Comissão de Valores Mobiliários, a resolução número 59. Mas, Carlos Camargo, o que é essa resolução? O que é a Comissão de Valores Mobiliários? A Comissão de Valores Mobiliários, ela legisla, regula o mercado de ações das 400 empresas que estão listadas na B3, na Bolsa de Valores brasileira, que fica em São Paulo. Curioso que, quando a gente fala de valores nesse aspecto, empresas, eu me recordo muito de um artigo que eu li há muito tempo atrás. Na verdade, esse artigo foi publicado em 1970 no jornal New York Times, americano, que sacudiu a sociedade americana naquela época. Isso foi em 1970. O título era: A responsabilidade social das empresas é aumentar seus lucros. Isso caiu como uma bomba no mercado, foi visto com muito ceticismo, porque destacava de uma forma muito clara que as empresas não têm nenhuma contextualidade na sociedade, não têm nenhuma atividade na sociedade, considerando a época que estava, claro. E ninguém, nada menos que Milton Friedman, foi quem escreveu esse artigo. Milton Friedman, logo depois, em 73, se não me engano, foi laureado com o Prêmio Nobel de Economia. Né? Passados 53 anos, esse artigo ainda chama atenção porque remete a uma relação lucro-sociedade. Então, quem lucra com quem? A empresa lucra com a sociedade ou a sociedade que lucra com a empresa? É uma retórica um tanto quanto comparativa e interessante, porque a gente tem que entender que as empresas não são pessoas artificiais, elas possuem responsabilidade. Esse artigo, recomendo a vocês depois buscarem pelo Google, ele reflete um pensamento simplista que, uma vez geradora de lucros para a sociedade, a empresa não possui mais responsabilidade alguma com essa mesma sociedade. E a gente percebe que no século XXI, hoje, atualmente, nos nossos dias, isso é praticamente inviável pensar dessa forma. Né? Essa entidade empresa perdeu aquela aparência alada que a gente sempre, quando fala empresa, a empresa X, a empresa Y, fica parecendo que é um ser alado que está sentado em um trono, possui um cedro de ouro cravejado de diamante e que tudo conhece, um verdadeiro oráculo anônimo. E não é assim. As empresas são e sempre serão compostas de pessoas, assim como a sociedade. Logo, as empresas são todos seus colaboradores. Quem é a empresa? É você, sou eu, o Marcelo, o William da produção, todos nós somos. É um organismo vivo. E ter lucro não é cometer pecado. Durante muito tempo, o empresariado, o empreendedor foi visto como opressor, o cara aproveitador e outros adjetivos que eu não vou colocar aqui. Né? Só que esquece que esse empresário gera emprego
paga tributos, imposto, desenvolve novas ideias, que é a inovação, que a gente tanto fala agora, mas isso já é antigo, pesquisa novos meios de produção, aprimora os processos, e dessa forma ele gera lucro para a sociedade onde ela está. Então, há inúmeros casos que esse lucro transcende os limites geográficos daquele município, estado ou mesmo do país. Na mesma direção, em sentido oposto, com a mesma intensidade, a sociedade propicia mão de obra, instalações, infraestruturas, condições físicas favoráveis, matéria-prima, logística e por aí vai. Então, a conscientização desses recursos naturais para que possa gerar tudo isso que eu comentei aqui, precisa ter muita atenção quanto à degradação do meio ambiente e à degeneração das relações interpessoais. Isso desencadeia uma reflexão profunda na sociedade e gerações de vários setores e países. Então, vou dar 2, 3 exemplos aqui muito rápidos do que eu estou falando. Em 86, a gente teve o Comprehensive Anti-Apartheid Act, ou seja, as sanções econômicas que os Estados Unidos impuseram ao regime apartheid na África do Sul. O Earth Summit, em 1992, né, que foi a reunião no Rio de Janeiro, onde teve mais de 154 países se encontraram para falar sobre ações globais, foi outra ação desse governo global, desse Estado, dessa sociedade. Tem um livro que é muito interessante, que é o Cannibal with Forks, que é Canibal com Garfos, em 94, do John Elkington, que é o pai da sustentabilidade, né? Ele que criou o famoso Triple Bottom Line, que se traduz por o econômico, lucro, prosperidade, né? Planeta ambiental, qualidade e pessoas, que é a justiça social. E temos o Protocolo de Kyoto, em 97. E não podemos deixar de falar de 2004, a criação do Who Care Wings, Connecting Financial Markets to a Changing World, que foi a primeira vez que o acrônimo ESG foi criado, mencionado. Já falamos aqui anteriormente, dá uma olhada nos outros programas, que você vai observar isso. No ano passado, a presidente da Divisão Global de Saúde e Sustentabilidade da Johnson & Johnson, Kate Decker, ela comentou uma coisa que eu queria destacar aqui, né? Que ela comentou que ela estava vendo que a sustentabilidade é algo que os investidores estão muito interessados. Começando com o anúncio da BlackRock, que é simplesmente o maior fundo de investimento do mundo hoje, né, no início do ano passado. É algo que toda a indústria está priorizando, e na Johnson & Johnson eles também têm isso como exemplo para investidores. Fato é que nenhuma corporação do planeta hoje é capaz de agir sozinha em futuro não muito distante. Eu acredito que a sociedade vai escolher aquelas empresas que podem e as que não podem mais operar. Então, essa resolução 59 da CVM, ela estipula padrões sustentáveis para as empresas, principalmente no C-Level, chamado o nível mais alto, um dos níveis mais altos da companhia, que é os diretores, depois o conselho de administração, que corrobora, confirma essa tratativa de que empresa, sociedade, não existe mais subserviência ou quem vem de quem. Na verdade, elas são interdependentes. Essa é uma palavra que consta hoje na 6ª edição do Guia, né, de Boas Práticas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, onde um dos pilares dos conselhos, né, da gestão, da governança, é sustentabilidade. E essa palavra inter-relação, interdependência, está grifada lá, ou seja, a sociedade com a empresa hoje, um depende do outro. Todo esse preâmbulo é para justamente comentar essa inovação que a Comissão de Valores Mobiliários estabeleceu no ano passado, 2021, em dezembro, e a gente trouxe aqui um especialista, um presidente de conselhos, um cara extremamente experiente em governança, mentor de negócios profissional, certificado em mentoring, né, do PMBM, Inovemos, mentor também dos Ranks, Rocket Mentoring Ignition, Mobiliza GRP, portal do mentor. Ele é Invest Mentor e Advisor das startups Nanotex, Automa, Vision, OctaCity, Orbi, Abracadabra e Jobber. E também é sócio idealizador das CVBs, Corporate Venture Builders, a Acelera SE Ventures
e o H2G Tech Ventures, do grupo FCJ Venture Builder, além de mentor de negócios de diversos clientes particulares. E, nas horas vagas, ele é também presidente da ABMEN, da Associação Brasileira de Mentores de Negócios. Marcelo Vieira, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Eu desejo também o meu cordial boa noite a você, a toda a sua audiência, que eu sei que é muito qualificada. Já agradecendo o convite e me desculpando, fatalmente deve ter algum ruído aqui. Eu, por nas horas vagas, ser presidente da ABMEN e muito ligado à inovação, eu estou aqui hoje em Florianópolis, no Startup Summit, um dos maiores eventos de inovação e tecnologia para startups e negócios inovadores, para buscar negócios que estejam ligados a essas duas teses de investimento que a gente tem, mas que permeiem o ESG como sustentáculo do negócio. A gente vai falar bastante aí de ESG, de sustentabilidade, de compliance, de governança. Te agradeço muito o convite e a oportunidade de a gente ter esse bate-papo que vai ser bastante gostoso. Legal. Vamos lá para a primeira, então, né? A CVM criou essa resolução número 59. Me permita aqui, vou só fazer um parafraseado do que o presidente da CVM falou no lançamento. Aspas. A reforma da Instrução 480 representa mais que um marco da agenda de redução de custos de observância regulatória, com simplificação e reestruturação da informação. Ou seja, o presidente da CVM, em 2021, sem dúvida, destacou um dos grandes problemas relacionados ao exercício de fiscalização do Estado, né? Os altos custos operacionais, dentre eles a elaboração de formulários de referência com milhares de páginas e inúmeras informações duplicadas, que nem sempre satisfaziam interesses de investidores. Essa normativa da CVM objetivou de forma clara a simplificação de todo esse processo, né? E possibilita referências cruzadas de outros documentos no próprio site da CVM. E aí eu te pergunto, Marcelo, de uma forma bem pragmática, a resolução CMM 59 permite que as empresas efetivamente divulguem os parâmetros e informações orientadas ao interesse de investidores dentro dos parâmetros de razoabilidade. Esse realmente foi o primeiro intento, foi a primeira ideia na reformulação da 480 e a outra, eu não me recordo o número, para essa resolução 59? Essa é uma belíssima questão. Estou muito feliz de poder tratar isso aqui com você. A 480 e a 481, ela data de 2009, ambas. E para você ver o tempo que demorou para que a própria CVM entendesse que era necessário desburocratizar o processo para dar o que é um dos maiores pilares da governança, que é a transparência. Ela desburocratiza essas duas resoluções lá de 2009, 480 e 481, convergindo para essa resolução 59, para poder fazer com que aumente o nível de viabilidade por conta da desburocratização documental que o início do processo impunha. Todo mundo percebeu que a gente precisa usar a palavra sustentabilidade não é só para a questão ambiental, mas para a questão da saúde financeira das empresas. A continuidade do negócio. Para a perenidade do negócio, eu diria mais isso. O negócio ele pode continuar, mas ele pode continuar mal, mas ele só vai continuar bem se ele tiver perenidade. E para isso, a sustentabilidade passou a ser um vetor, um Key Performance Indicator, um KPI, um vetor de performance. Só que tudo quando nasce para demonstrar seu grau de importância, ele nasce maior do que devia nascer. E com a 480 e com a 481 não foi diferente. Então, criar um arcabouço legal, jurídico e documental tão intenso que ele se tornou quase que inviável e encarecia muito o processo. E isso passou a ser um argumento muito usado pelas empresas para que ela não tivesse ferido as 3 letras que as empresas costumam ter como importantes. E as 3 letras não são ESG, são ROI, que é o Return Over Investment. Então, como era muito pesado e muito custoso, elas começaram a falar que aquilo atrapalhava o cumprimento da meta financeira dela e, por conta disso, era difícil aplicar. Isso vem se arrastando e essa resolução de agora
acaba ou diminui sobremaneira a quantidade de burocracia necessária para que se preencha em termos de formulários e de termos de referência e de planilhas de cálculo, para que fique mais simples o preenchimento e mais fácil a apresentação do resultado, dando a transparência, que é um pilar de governança. Então, eu acredito que foi um grande avanço, não foi o definitivo, pela minha ótica, ainda precisa de alguns avanços, mas este já é um primeiro grande pontapé para que a gente convirja para uma possibilidade de governança feita de forma mais ágil, que é o que o mercado hoje, principalmente inovação, a gente discute muito isso, né, sobre agilidade, mas mesmo para as empresas de base tradicional, vai conferir uma agilidade, uma rapidez e um nível de transparência que vai fazer com que transitar na pauta ESG seja muito natural e muito mais requerido do que é hoje ainda. Será que as empresas tidas como familiares teriam uma resistência um pouco maior por personificar essa gestão no regulador, no controlador? Há uma tendência que isso ocorra. As estruturas das empresas familiares ou das famílias empresárias, elas costumam ser muito mais enxutas. E aí essa personalização e a personificação do agente que vai ter que cumprir aquilo pode ser um entrave, porque há responsabilizações em relação a isso. Então, em estruturas mais enxutas, então em pequenas e médias empresas, e nas empresas familiares ou nas famílias empresárias, isso no começo vai poder ser um entrave. Mas se isso for uma mudança cultural, para que a gente tenha isso sendo feito, cumprido de forma adequada, a quantidade de empresas familiares que vão poder implementar isso, dando exemplo, muda o quadro e aí faz com que uma pressão ocorra nas empresas maiores. Se as menores e familiares conseguirem cumprir isso como fator cultural, tendo a sustentabilidade como fator preponderante para ganhar competitividade, pressiona as maiores para que façam também. Exato. E você comentou uma coisa muito interessante que junta-se com o que eu falei na contextualização, que ainda tem empresas e ainda há conselheiros, sem dúvida, pela evolução natural que a gente está tendo, ainda tem algumas pessoas que carecem ainda de evoluir nesse pensamento, que acham realmente que o EBITDA, o ROI, esses indicadores são mais importantes do que os socioambientais, né? E aí, quando a gente lê o artigo do Friedman, a gente se pergunta, estamos no século XXI, será mesmo que esse artigo está desatualizado ou será que ainda tem gente que pensa dessa forma? Ele é disruptivo e, por conta disso, ele ainda hoje faz sentido. O alarmante é que, como você falou, são 53 anos entre a data que ele foi lançado, não necessariamente escrito, pode ser que ele tenha sido escrito antes, e ele está com um nível de atemporalidade gigante, o que nos faz ficar ainda mais alarmados, porque a gente está 53 anos atrasado. Exato. Ou seja, a gente fala tanto de inovação e a gente está conversando sobre um negócio que é impactante de 53 anos atrás. Veja quanto tempo a gente perdeu nessa jornada ESG, para poder fazer uma alusão interessante aqui ao nome do programa, de que muito recentemente isso passou a ser vetor de competitividade. Então, se ainda há, e realmente ainda há uma gama grande de segmentos, de empresas, de diversos setores, que ainda pensam que EBITDA, retorno sobre investimento, é o principal vetor, eu não quero ser o profeta do apocalipse, mas eu acredito que elas duram muito pouco tempo se elas não mudarem a mentalidade. Porque a sociedade, e aí o paradoxo aqui, né? Empresas são sociedades anônimas ou sociedades de capital fechado e esquecem que a gente é sociedade como seres humanos antes de ter a sociedade de forma aberta. Boa. Então as fechadas não vão conseguir se sobrepor à sociedade aberta que somos nós. Ou seja, inclusive nós aqui, pessoas físicas, somos sócios desse CEP gigante chamado Planeta Terra, que precisa ser cuidado por conta dos impactos que as grandes corporações nos infligem. Né? Exato. Eu sempre cito como exemplo, não vou falar aqui o nome da empresa, mas o caso do Manchinha, que todo mundo lembra, a história do cachorro, né, que foi trucidado. Os meus filhos, hoje já estão grandes, com 19 e 15 anos,
mas desde aquela época até hoje não aceitam que eu e minha esposa vá fazer compras naquele local. Por quê? Porque eles ficaram marcados com aquilo. É uma marca intangível, né? Incomensurável, e fica na cabeça deles. E essa geração que vem agora, essa nova, né, dos nossos filhos, ela é muito, se não organizada, mas ela é muito fiel ao que ela entende como verdadeiro e correto. Então, ela é fiel a tudo isso e não abre mão. Então, um passa para o outro. É impressionante como isso se comunica, como tem vasos comunicantes que vai ao infinito. A gente não consegue ver até onde isso vai, né? E é curioso você trazer esse exemplo, que antes, quando você ia falar sobre balanço, era um ativo intangível. E os impactos da marca acabavam caindo nessa mesma vala comum e não tinham tangibilidade. Hoje, você, com essa agenda que a gente está trazendo aqui e todos os KPIs de governança, de meio ambiente e sociais, você tangibiliza o efeito na marca. Então, hoje é possível mensurar o prejuízo que uma atitude como essa do Manchinha ou outras que a gente tem de outras corporações que a gente não vai dar essa audiência para eles aqui, hoje você consegue tangibilizar a perda da marca. Então, nem que seja pelo prejuízo à marca, muitas empresas terão que se enquadrar na realidade atual de ESG. Porque ela não é uma moda. Ela é um modo. Eu sempre digo que é um modo que precisa ser seguido. Século XXI. É isso aí. Então a gente precisa entender que não é uma hype, não é um trending topic que a gente vai usar aí na rede social e acabou. Não. É questão de perenização, é questão de sobrevivência. Correto. Inclusive empresarial. E é importante você, telespectador que está nos ouvindo, o Marcelo é um camarada que vive dentro do mundo de finanças já há muitas décadas, né? E ele está trazendo exatamente o que a gente já vem falando aqui há bastante tempo. Outra questão muito forte que veio nessa resolução CVM 59 é quanto às informações relacionadas a aspectos ambientais, sociais e de governança. Você já ouviu essa relação ambiental, social e de governança? Pois é o ESG, né? Então, ela também prevê que as empresas devam passar e apresentar informações relacionadas a esses aspectos de governança, meio ambiente, social, seguindo uma tendência que vem ganhando força no mundo todo. Ela não diz ESG, mas a gente está vendo que o pano de fundo é tudo isso. Essa obrigação de divulgação de indicadores ESG, ela já é imposta no mercado europeu, na comunidade europeia, desde 2018, numa resolução, a diretriz 2014 do Parlamento Europeu. E, recentemente, a Comissão Europeia publicou uma outra resolução que determina que a due diligence, ou seja, aquela verificação de aspectos tanto financeiros e agora também socioambientais, né, que os investidores fazem nos ativos nas empresas que a eles interessam, estabelecem não só os requisitos, como determina que haja uma independência nesse processo. Isso é tão sério, isso é tão importante que a CVM americana, chamada Security and Exchange Commission, né, que é o SEC, também anunciou uma proposta similar em março do ano passado, noticiando que passaria também a incluir a necessidade de divulgação de dados relacionados a aspectos climáticos nos relatórios anuais emitidos. Ou seja, o Marcelo está hoje em Florianópolis, passando por um dilúvio lá, choveu até granizo, e as empresas estão tendo, não só Florianópolis, como as outras também, que atuam em modo interestadual e internacional, né? Como é que seus processos vão resistir? Como é que a resiliência, essa perenização que o Marcelo comentou da empresa, se a tua matéria-prima vem, por exemplo, de Florianópolis, e está caindo um dilúvio lá, como é que vai ficar a tua produção aqui no Rio, ou no Paraná, ou em Vitória? Você depende daquela matéria-prima para produzir sapato, ou tecido, ou tinta, ou o que quer que seja. Então, os seguros também já começam a questionar esse tipo de coisa. Ou seja, não é só mais você fazer o seguro, pagar e você está coberto. Não, o seguro agora quer entender, a seguradora, como é o seu processo de avaliação de risco
e gestão. Nós vamos começar isso à parte na semana que vem com a Ivani Belazzi, do Bradesco, especificamente sobre isso. Já dando um spoiler aqui. E então a CVM 59 estipula, dentre outras coisas, que se divulguem os dados de ESG no relatório anual, consideração dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecido pela ONU, e indicação de quais são materiais e as oportunidades inseridas no plano de negócios do emissor relacionadas às questões ESG. Ou seja, a CVM começa a entrar num campo agora que são a própria estratégia da companhia no plano de negócios. Então, ela determina que as empresas devam descrever os fatores de risco com efetivo potencial de influenciar a decisão de investimento. Olha o grau de profundidade que essa norma está indo. Isso não apenas para investidor, mas também quando tem impacto sobre terceiros, cidadãos, consumidores, comunidade, por aí vai. E aí a questão toda é, além de se afastar da perspectiva financeira tradicionalmente gerenciada pela CVM, essa norma é abrangente e ela não detalha muito bem quais seriam esses impactos externos que devem ser considerados. E aí a minha pergunta para você, Marcelo, apesar dela não ter feito isso, isso não seria uma boa oportunidade a ser trabalhada no plano de negócio? Essa é uma belíssima pergunta, eu te agradeço por você ter feito, Carlos. Eu acredito que, como eu mencionei no começo, ela é um bom pontapé inicial para desburocratização e viabilização do preenchimento e vai dar um ganho gigante em termos de transparência. Mas ainda há muito que se fazer. E você citou aí alguns fatores que seriam interessantes que já tivessem sido incluídos nessa nova resolução, mas eu acredito que a gente vai ter que considerar como pontos de melhoria. E eu acredito que a gente está chegando num nível de maturidade do mercado em que o próprio mercado vai ser o responsável por poder fazer com que isso vire uma tônica. E aí, por que eu te digo isso? E aí eu vou fazer uma alusão a uma frase que você falou e o Simon Sinek diz muito, né? Que as empresas são feitas de pessoas, então você não tem que entender de negócio, você tem que entender de pessoas. Dele mesmo. Porque as pessoas é que fazem os negócios. Então, mas você fez essa alusão. E é uma verdade. Então, o nível de consciência, e é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção no mercado, quando a gente vai lidar com vendas e oferta de produtos, soluções e serviços, é o nível de consciência do seu público-alvo. E o público hoje, como você me citou mesmo o caso dos seus filhos, e quanto que isso perpetua no inconsciente coletivo, de fatos muito remotos ali, mas que ferem diretamente valores basais, aquilo perdura durante muito tempo e acaba virando uma condição sine qua non, acontece com o mercado atual. A gente está com um nível de consciência muito maior sobre a importância e a necessidade que a gente tem de melhorar a nossa relação com o meio ambiente e com os stakeholders que vivem em torno desse ecossistema. Então, o mercado vai começar a cobrar das corporações esse tipo de entrega. Eu atuo muito como investidor, principalmente em corporate venture builders, que é uma maneira de mitigar risco de investimento em negócios inovadores. E faz parte do nosso screening aqui, da pesquisa de hunting, de caça de startups que a gente faz, saber se o impacto que ela dá é positivo em termos de ESG. Porque se não for, a gente não investe. Porque a gente está preocupado. O investidor em startup, ele não pode estar querendo resultado imediato. Ele está pretendendo um resultado de médio para longo prazo. E se não estiver na agenda a pauta ESG, esse resultado de médio e longo prazo está comprometido. Então, os investimentos que eu faço na Acelera-se Ventures, nós temos 3 teses de investimento, que é agronegócio, indústria 4.0 e energias renováveis. E na H2GTEC é hidrogênio verde, descarbonização da cadeia produtiva e energias renováveis. Repare, todos eles convergem, mas a gente atua de forma a abraçar diversos segmentos que vão convergir para poder ter energia limpa, descarbonização, uso mais inteligente do recurso que está disponível, para que a gente entenda, e ali na frente a gente tenha soluções que vão evidenciar isso, que os recursos são finitos. Se a gente não tratar
considerando que a vida na Terra precisa ser infinita, protegendo as gerações futuras, não tem negócio que faça sentido. E sensacional você falar isso, porque casa com o discurso que a gente fala, né? O ESG é o modus operandi do século XXI, e a gente não está falando aqui para abraçar a árvore, nem sair para ir cantando para a chuva, não é isso. É efetivamente colocar o ESG como pauta estratégica da companhia. E aí a próxima pergunta, você já puxou, já deu o spoiler, a CVM determina que fatores de risco com potencial de influenciar a decisão de investimento tem que ser abarcado de forma apartada, ou seja, tem que deixar claro social, ambiental e climático, né? Então, você veja que ele não fala de governança, ele fala do clima, porque hoje é uma realidade a mudança climática que nós estamos vivendo no mundo. E isso afeta a todos, direta ou indiretamente, na cadeia produtiva de uma companhia. Então, eu não estou falando da operação da companhia, estou falando do negócio. Quando a gente fala da operação, ele produziu e entrega. Eu estou falando do negócio, o que ele recebe de matéria-prima, de onde vêm as pessoas que ele trabalha, aonde está a localidade dele, onde ele vai entregar e como vai ser o impacto positivo ou negativo lá naquele país, lá naquele estado, lá naquele município. E aí a minha pergunta para você é, essa prática de colocar apartado isso, eu entendo que muitas empresas hoje já começam a fazer, mas eu acho que isso não está ainda padronizado. Na verdade, quando você faz a materialização desses riscos todos, eu acho que tem uma certa... Cada um faz de uma forma que mais lhe atende, não? É um fato, mas é um fato premeditado, né? A gente ouviu muito falar disso, e isso é uma realidade que a gente cada vez mais vinha acompanhando e percebendo, que era o greenwashing, ou o SG washing, que como isso está tudo dentro de um arcabouço muito amplo, muito vasto, muito grande, e de difícil detecção e de separação e individualização, atitudes como essa de enganar no todo, eles eram fáceis de fazer. Quando a resolução ela exige ou recomenda, né, recomenda uma palavra mais adequada, que se individualize cada tipo e faça reportes de meio ambiente, reporte de impacto climático e reporte social, você começa a ter que evidenciar a ação que você está fazendo. E se você estiver fazendo um greenwashing, por exemplo, na parte ambiental, pelo grande público. Então, o que a CVM está querendo é que a gente comece a jogar o jogo de forma real e não de forma ficcional, que é o que está muita gente fazendo. Hoje, você vai precisar reportar e cada vez mais gente, e por conta de programas como o seu aqui, está disseminando essa informação, o impacto da informação ele vai atingir muito mais gente. Então, o nível de diligência vai aumentar, inclusive da sociedade, que é um dos itens dos stakeholders, que aí sai do âmbito do negócio e passa para o âmbito do mercado. E aí a análise fica sendo mais ampla e não o relatório feito no arcabouço difuso. Ele fica muito mais transparente, mais fácil de ser e fora do controle da empresa, porque você não controla isso. Para você que está nos ouvindo aí, você pode ficar um pouco, talvez, impactado de ouvir que uma resolução ela recomenda e não determina. Mas veja, a CVM é exclusivo das empresas listadas em bolsa, são em torno de 400. Se qualquer um de vocês agora que estão nos ouvindo entrar na página da B3, que é a Bolsa de Valores, você vai ver lá que tem vários relatórios socioambientais das empresas preenchidos e abertos ao público. Então, a partir do momento que ela recomenda 300 empresas fazem, 100 não fazem, aquelas 100 que não fazem, que estão visíveis que não fizeram, são passíveis de que eu, Marcelo, ou você que está nos assistindo, ou empresa tal, escuta, por que você não divulgou a quantidade de emissões de gases de efeito estufa da sua operação no mês passado? Ela pode dizer, não, eu não quero divulgar. Ok, ela está assumindo o ônus que não quer divulgar e a sociedade julga aquilo se é certo ou errado. Então, a recomendação que a CVM faz, ela é tão ou mais forte do que a determinação
que ela pudesse fazer, justamente porque são dados públicos. Então, coloca a companhia, tem aquela que vai, como o Marcelo falou, que vai naturalmente querer seguir a agenda, tem aqueles que vão forçados, por não gosto muito, mas eu tenho que fazer que agora está aberto. Se eu não colocar, eu vou ter que me justificar. E se justificar, é complicado, você pode até conseguir, mas você vai ter que ter argumentos muito sólidos para fazer isso. E repare o seguinte, né, Carlos? Que ela pode perder tanto o valor de mercado que não faz sentido ela estar na B3 mais. Exatamente, não vai entrar nessa discussão, né? Pois é, claro. Então, é uma recomendação que é uma determinação velada, por falar uma palavra melhor. Mas é uma determinação de que se você não cumprir, você vai subir as sanções, e as sanções não são da B3, Exato. São do mercado. Que para mim é o tribunal mais soberano que tem. É a vontade da sociedade. É verdade. Eu acredito muito que no futuro, em breve, no Canadá, se não me engano, já tem o que eles chamam de licença social, que é a autorização que a sociedade dá para aquela indústria se instalar ou não naquela localidade. A gente pode fazer um programa depois específico quanto a isso, mas dê uma busca no Google, vocês vão achar isso. A Alemanha também tem algumas cidades. A Alemanha também já tem isso. Então, isso vai se encaminhar. E uma outra, a CVM tem, essa 59 tem vários pontos, infelizmente não dá para a gente cobrir todos aqui, mas um que eu acho também de extrema relevância é contra a chamada diversidade. Ou seja, ela pede informações, é muito curioso como ela coloca, né? Ela não determina nem recomenda, ela só pede informações sobre a composição do corpo dos órgãos de governança, considerando gênero, cor, raça ou qualquer outro atributo de diversidade. Por que ela faz isso? As pessoas podem dizer, mas agora tem cota para diretor, cota para conselheiro. Não se trata disso. O que acontece é o seguinte, um exemplo muito rápido, muito curto. Hoje, no nosso país, sabidamente, 52% das pessoas são mulheres, 48% das pessoas são homens. Logo, é esperado que essa comparação, essa proporcionalidade também aconteça no conselho. Então, você tem um grupo de diretores, 8 diretores, 8 homens, ou 7 homens e uma mulher. Está com mais de 80% para 20%, enquanto que no país é 52% para 48%. Então, tem alguma coisa errada nessa proporcionalidade. Então, quando ela faz isso, quando ela coloca essa situação, é justamente para que essa diversidade que a gente tem no país represente efetivamente em todos esses níveis. Nem que para isso a gente tenha que estipular um número de vagas. Pode ser discutido se é o melhor ou a pior forma de se fazer? Claro, isso está aberto. Mas a questão é, alguma coisa precisava ser feita. Então, se houver melhores ideias, vamos discutir, mas nesse momento é o que ela coloca. Porque quando você faz isso, você dá a possibilidade de que o mesmo problema seja visto de espectros diferentes. Então, você pega eu, mais o Marcelo, mais uma mulher negra, mais uma moradora de Manaus, por exemplo, e uma indígena. Eu dou o mesmo problema para ela de vendas. Ela não entende nada de vendas. Não importa. Ela vai ver o problema e vai fazer alguma pergunta que talvez você, como especialista, com MBA, com tudo mais, que você não viu, que você não pensou. Então, de forma rápida, seria essa ideia da perspectiva de visões diferenciadas quanto a isso. E isso todos ganham no ganho coletivo, na evolução. Eu vejo isso como um grande desafio para todos nós, porque, infelizmente, estamos no século XXI, 2023, nós somos ainda racistas, nós somos ainda... temos vieses inconscientes de vários aspectos, precisamos trabalhar isso como seres humanos, né? E, Marcelo, você que está nos conselhos de administrações de grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, startups, qual é o momento que está vivendo disso? Como é que isso está borbulhando por aí? Essa é quase que uma obrigatoriedade agora, visando perenidade. Muito mais do que igualdade, eu acredito em equidade. A igualdade é você tratar diferente de forma igual. Você acaba sendo injusto. A equidade é você dar a mesma oportunidade a todos
de terem aquela oportunidade de você querer colocar. E aí você faz com que haja mais equilíbrio, haja mais proporcionalidade, que haja maioria feminina, mas que tenha sido por mérito. A gente passa a trabalhar muito mais com a meritocracia. Eu me orgulho muito, eu sou hoje presidente da Associação Brasileira dos Mentores de Negócio, e na MIMEM eu tenho maioria feminina no corpo diretor. Que bacana. Eu sou presidente do Rotary Club. Sou presidente do Rotary Club Rio de Janeiro, Guanabara, Galeão. Eu tenho maioria feminina no Rotary Club Rio de Janeiro, Guanabara, Galeão. Eu sou diretor, consultor do BNI Alegria, que é uma organização que você também faz parte. Em toda a equipe de liderança, eu tenho no mínimo 50% de coordenadores de mulheres e 50% de homens. E o meu time de liderança sempre tem pelo menos uma mulher. Não é porque é modinha, não. Eu acredito que a gente precisa ter olhares diversos. E aí, eu acredito muito naquele ditado em que duas cabeças caçam melhor do que uma. Então, dois olhares serão melhor do que um só. Perfeito. Então, se eu lotar a minha startup de homens, eu vou ter só um viés masculino. E eu perco todo o viés do público feminino, que são 52% do meu mercado. Então, exatamente, não é nem inteligente comercialmente falando, eu não usar diversidade e equidade no público. Então, se você quer ser competitivo, você precisa ter esse olhar diverso, para você ver vários viés. Eu costumo dizer que o líquido dentro da garrafa não consegue ler o rótulo. E quando você só tem iguais, você não consegue ler o rótulo, você não está do outro lado da garrafa. Essa é boa. Produção, anota aí, por favor, que a gente vai botar no próximo programa. Bacana essa. Marcelo, vamos agora para as nossas vagas aí do programa. São vagas exclusivas para a ESG. Você aí prepara o seu celular com a sua câmera, vai pegar o QR Code, automaticamente você vai ser direcionado para o site e fazer a aplicação para essa vaga. William, com você, tem algum comentário aí para que a gente colocar dos ouvintes? Justamente entrando aqui agora com o assunto que vocês estavam falando tanto com relação a vagas e tal, sobre equidade, que eu acho muito interessante. Temos aqui a vaga de assistente de projetos e afirmativa para pessoas negras, indígenas... Não está aparecendo na tela. E PCDs. Eu estou mostrando aqui para... Não vai aparecer aqui para vocês, bom. mas vai aparecer aqui para quem está assistindo ao vivo. Beleza. É do Instituto Polis, Processo Seletivo, Assessor de Projetos de Resíduos Sólidos e Agroecologia. O Instituto Polis afirma o seu compromisso no combate à discriminação, enfrentando as desigualdades e também a composição de sua equipe, de forma que a seleção seja destinada especificamente à contratação de pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas trans e pessoas com deficiência. Posto isso, as atribuições são de você fazer pesquisa, de coleta de dados e revisões bibliográficas, sistematizar e analisar dados e por aí vai. Temos aqui o QR Code, né, para você poder acessar. Beleza, coloca a tua câmera aí, você que está nos ouvindo, que automaticamente você vai ser direcionado para o site da empresa e aplica diretamente para ela. Exatamente. Vamos então para a próxima vaga que eu vou colocar aqui agora. Temos aqui a vaga também do Instituto Polis, também, só que é assessoria de projetos aqui no caso. Né? No outro você tem a assistência de projetos e esse aqui você é assessoria de projetos. Aí você vai poder me explicar qual é a diferença de um para o outro, né? Mas também é afirmativa para pessoas negras, indígenas, e trans e PCDs também. Bacana. Também enfrentando também essa pauta de desigualdade. Você também está tendo aí o QR Code para você também poder acessar. A gente vai deixar um tempinho aqui para você poder entrar nela. Ok, vamos então aqui agora para a nossa terceira vaga, que é da Origo Energia, coordenador ou coordenadora de meio ambiente. É presencial, efetivo no Rio de Janeiro, e ela também tem vaga para PCD também. Olha, hoje aqui está cheio de propostas aqui que são bem convidativas. Instituto Polis também. Sim. Temos aqui também, estamos em busca de alguém com mentalidade de dono motivado a abraçar responsabilidades e tomar iniciativas constantemente.
Não queremos apenas um funcionário, mas também queremos que queira fazer a diferença e enfrentar desafios juntos da equipe determinada a transformar o mercado de energia no Brasil. Aí tem aqui as responsabilidades e atribuições e os requisitos de qualificação. E a próxima aí é coordenador de meio ambiente, né? Isso mesmo, vamos lá. Vamos aqui. Órico Energia. Isso, vamos lá. Rio de Janeiro aí, também para PCD. Temos aqui agora também a Wadhwani Foundation, Brasil, remoto, tempo integral, plênio sênior, aqui. Aqui ele fala que mais as qualificações para as vagas aqui também, né, as graduações que são necessárias, também está o QR Code ali para você também acompanhar também, caso você queira também participar das vagas. Por hoje é só, mas fique atento que semana que vem nós teremos também muito mais vagas também interessantes também para isso também. Eu achei muito legal também que combinou com o tema, certo? Exatamente. Exatamente. Saindo aqui bom, agora... pessoal, infelizmente o que é bom dura pouco. Estamos chegando aí no final do programa. É um programa da forma que você colocou e não perdeu a seriedade por isso. Eu espero que eu tenha contribuído aí para poder aumentar o nível de consciência junto com você aí nessa jornada que eu te parabenizo, para mostrar coisas de quem está... Coisas de quem faz ao vivo, não é gravado não. Peço desculpa aí pelo barulho tempestivo. Eu espero que a gente tenha colaborado para aumentar o nível de consciência do quão sério, importante, relevante e, apesar de ter sido tratado a primeira vez há 53 anos, o quanto que é atual o tema e o quanto que ele vai continuar na pauta. E precisamos que continue. E aqueles que já entenderam isso já estão com a vantagem competitiva gigante no mercado que está brigando por centavos. Ele sai com uma fortuna de conhecimento que pode ser revertido em lucro sustentável, perenizando não só o seu negócio, mas também o meio ambiente e todo o ecossistema que está em volta. Te agradeço aí pela oportunidade e desejo muito sucesso para vocês no programa. Muito obrigado. Contamos aqui com a tua presença, foi um prazer, uma honra você é um cara tão letrado nesse assunto e só corrobora que nós estamos no caminho certo. Eu vou pedir ao William aqui agora para colocar a nossa próxima convidada. William. É a Ivani Belazzi, do Bradesco Seguros. Nós vamos conversar especificamente sobre a questão da sustentabilidade com os seguros, ou seja, qual é a relação que a SUSEP 66, e se não me engano é a NS 82, eu acho, que recentemente foi publicada pela Agência Nacional de Saúde para os operadores, regulando sobre a questão de políticas de diversidade. William, você está aí com o material? Adoro essas coisas ao vivo assim, é sensacional. Beleza, está na tela já, que daqui não dá para a gente ver. Então, vamos contar com a presença aí da Ivani Belazzi, uma pessoa sensacional, muito competente, padrão Marcelo Vieira. Então, aguardem na próxima semana, não percam. Requisitos de sustentabilidade em seguros. A menina é fera, ela conhece do assunto e vai explicar para a gente aqui, tintim por tintim, como os requisitos de seguro agora aplacam as questões de sustentabilidade. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Grande abraço. Marcelo, mais uma vez, agradeço imensamente. Programa de portas abertas para você. A tempo e hora que você precisar, fique à vontade. Estamos aqui para ajudar e divulgar a informação. Esse é o nosso princípio básico. Eu agradeço e te parabenizo pelo programa. Eu sei que a sua audiência é extremamente qualificada. Fiquei muito honrado pelo convite. Espero poder voltar outras vezes aí para a gente continuar conversando sobre esse tema que é muito... Mas sem granizo e sem enchente. Não, eu espero já estar fazendo um lugar mais bem abrigado, com uma rede mais... eu fico sem tanto barulho externo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um abraço, boa noite. Até o próximo Jornada ESG.